Olá, tudo bom? Que Deus te abençoe muito. Nós vamos continuar falando sobre o que é ser testemunha de Deus. Depois que o Espírito Santo faz essa obra milagrosa, celestial, do novo nascimento, da regeneração, e nos batiza, nos insere no corpo de Cristo. Falamos disso no vídeo anterior. Eu quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura no livro de Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto, essa descrição do autor de Hebreus, que na verdade a carta aos Hebreus é um conjunto de exortações, uma carta que junta um conjunto de exortações a uma comunidade, né, algumas comunidades que estavam efetivamente se afastando da fé fundamental, retornando para o judaísmo e para uma espécie de gnosticismo embrionário, muito tópicos da religião de mistério grega da época. Por isso que você vai ver, sobretudo nos capítulos iniciais, algumas exortações fazendo com que as pessoas, os autores, melhor dizendo, repensassem o seu caminho de retorno a Jesus Cristo. E aí o autor da carta vai falar da supremacia de Cristo, né? A supremacia de Cristo sobre o judaísmo, sobre a religião de mistério, sobretudo calcada no culto aos seres angelicais, e assim sucessivamente. Então são um convite a um retorno, né? São exortações convidando e exortando a audiência, os membros, sobretudo de ascendência majoritariamente judaica, por isso que a carta tem esse tom judaico muito forte, por isso que há muita ênfase à teologia do Antigo Testamento, os símbolos tipológicos, as realidades hiperbólicas e tipológicas no Velho Testamento, por conta exatamente da audiência ser marcadamente judaica, hebraica, né? Cristãos que tinham uma ascendência judaica muito forte e que estavam retornando ao judaísmo, né? Então o autor trabalha isso. E aqui nesse texto ele vai tratar claramente desse aspecto importante de ser testemunha, do que é ser testemunha. Em foco está isso, ser testemunha de Jesus. O autor vai usar a figura de uma corrida, né? E ele então estabelece essa figura a partir de um grande estádio, lotado, repleto de testemunhas, observando a corrida, observando efetivamente como ela se dá. E o autor usa essa figura para destacar como nós devemos viver a vida, viver esta corrida que é efetivamente a experiência da redenção, dessa trajetória, dessa maratona que é de fato o trabalho do Espírito nos salvando e nos tornando efetivamente
parecidos em glória com Jesus. O autor então vai usar a figura para nos comunicar algumas lições importantes e nós precisamos destacá-las aqui. Uma das coisas que me chama a atenção muito no texto é que nós precisamos, como testemunhas, lidarmos com tudo aquilo, tratarmos com tudo aquilo que nos atrapalha. Acho que a primeira parte dessa série é isso. Ser testemunha é tratar tudo aquilo que impede a nossa trajetória, que impede o nosso avanço, que impede a nossa maturidade. Notem que o autor diz assim, que diante dessa testemunha, aí usando o poder da figura que ele estabelece, né, dessa maratona e da multidão que observa aqueles que vão chegando e caminhando, e ele diz, olha, diante disso, dessa figura que nós temos, diante dessa multidão que nós temos, a primeira coisa que nós precisamos é nos desembaraçar de tudo que nos atrapalha. Olha, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha. Desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha. Primeira verdade quer dizer que você vai ter coisas na sua caminhada de fé que tem o potencial, que possui o telos, o propósito de ser um empecilho para a sua caminhada, para a sua trajetória. Que se colocam como oposição, que se colocam como impedimento, que se colocam como obstrução da sua vida de fé, que vão trabalhar no sentido de desanimar, vão trabalhar no sentido de parar a sua caminhada, que vão trabalhar no sentido de fazer com que você observe, olhe a sua caminhada, use lentes embaçadas, que estabeleçam uma leitura equivocada, hermeneuticamente dispare daquilo que de fato é a caminhada cristã. Existem realidades, forças malignas fora de nós, opositoras poderosas, mas também há entidades no mundo, humanas, sim, debaixo da orientação, do direcionamento, da manipulação satânica, sim, mas que são eminentemente humanas e que se tornam também empecilhos para a nossa caminhada, um amigo, pessoas da família, e há também situações dentro de nós, sobretudo dentro de nós também, que vão vão tentar atrapalhar a nossa caminhada. A orientação, então, do autor de Hebreus, sobre a égide da inspiração, é dizer, se desembarace, saia disso, não permita que essas agências tenham êxito na capacidade de entrincheirar a sua história de fé, a sua caminhada. Não permita que eles vençam, ao contrário, supere-os, porque esse é um convite à superação, esse é um convite a ultrapassar esses agentes e continuar caminhando. Então, a primeira coisa, ser testemunha é se desbaratar, superar tudo aquilo que se torna empecilho, que se torna obstrução para a nossa intimidade, nosso caminhar e nossa evolução espiritual. Devemos fazer isso, desembaraçar-nos de tudo aquilo que tenta nos atrapalhar.